Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual de comunicação com outro mundo, com outra dimensão. Nós estamos iniciando um capítulo novo, 13º, ou 13º, ou Xi, que nem lê aqui o Zezinho, que nós vamos falar sobre a psicografia. Lembra que a gente vem falando da natureza das comunicações, depois dos tipos sematologia, tiptologia, escrita direta, pneumatofonia, e hoje nós vamos falar da psicografia, que tem dois tipos: psicografia indireta, por cestas e pranchetas, e psicografia direta ou manual. Eu achava que a cestinha era pneumatografia, e na verdade, escrita direta, e na verdade não é. Eu errei, mas tudo bem. Vamos embora, sem demora, para o nosso estudo de hoje. Eba! Olha lá, 152, caso você queira estudar aí do seu livro. A ciência espírita ha progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente, como fazem os homens entre si pelos mesmos meios. A escrita e a palavra escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. Primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Então, depois que depois que passou por toda aquela experiência das pancadas, né, da escrita direta e até de escutar dentro do cérebro ou externamente a voz dos espíritos, a gente chega na psicografia. Agora a gente vai ver como é que funciona essa tal de prancha e cesta, que tinha um lápis na ponta. Aliás, na abertura do programa você vê isso acontecendo. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, a substância pouco importa. Se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem, com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel, e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento, mas em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos o papel, traçando riscos sem significação ou letras. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tiptologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes, torna-se inteligente com esse dispositivo. O lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra, continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra por economia. O papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos este gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas, formando-lhe o lápis o eixo, como no brinquedo chamado carrapeta.
Não me pergunte o que é o brinquedo chamado carrapeta, mas vamos tentar simular aí. Eu não tenho nada aqui parecido com uma cesta. Esse que é o problema. Vamos pegar o controle do ar-condicionado. Digamos que isso aqui é uma cestinha de Vime. Dessas que a gente tem, bota pão de queijo. Sabe quando você vai comer pão de queijo? Bota a cestinha de Vime. Então, uma cestinha de Vime. O lápis é encaixado aqui, atravessando a cesta, muito bem preso. E aí o médium... Oi! Oh, caramba! E aí o lápis é colocado em cima de uma... Como que se diz? De um papel. E aí o médium simplesmente coloca a mãozinha aqui, em cima da cesta. E a cesta começa a se movimentar e escrever. E pelo que a gente viu, ela vai escrevendo em círculos. Então não é linhas retas e pare. Vai escrevendo em círculos porque não termina, né? Vai, para você ler, depois você tem que ficar rodando o papel. Então é assim que se dava a comunicação, né? Hoje em dia acho que nem existe mais isso, mas enfim. É bem interessante saber, né? Como é que era essa escrita utilizada aí pelos espíritos e pelos médiuns da cesta. Novamente, tá aí na abertura do nosso programa. No próximo você repara isso. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada, de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do guru. Pés 21 numa embarcação por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel pondo o médium aos dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve. Como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Gente, que curioso. Tem umas palavras que eu não tenho ideia. O que é gurupés? Não sei. Que é numa embarcação. Mas pelo que eu entendi, é tem a cestinha aqui, bota um trem inclinado, que bota o lápis no papel e que aí dá para escrever melhor. Não sei. Deve ser assim. Mas, gente, não é mais fácil escrever com a mão? Caramba! Você vê que é lógico que era mais fácil do que uma mesa flutuar e dar pancada para dar resposta, né? Então, as coisas foram caminhando lentamente, gradativamente. Isso, aqui a explicação. Gurupés é mastro que aponta para a parte da frente do navio. Muito bem, se eu conhecesse esse navio, eu poderia até imaginar isso. Mas como eu não conheço, ok, não é importante. Vamos continuar. Ainda por outros sinais inequívocos se manifesta a humilde inteligência que atua chegando ao fim da página. O lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel se ele quer se reportar a uma passagem já escrita, na mesma página, ou noutra. Procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa faria com a ponta do dedo, e sublinha-se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém por abreviar, exprimem. Se frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não é raro a quebra. Olha que interessante isso, né? Eu acho muito, muito bacana como se deu tudo no começo e às vezes a gente fica imaginando que já começou com o médium escrevendo e não foi bem assim, né? Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval num dos bordos, há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis colocado em posição de escrever. Ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitarem o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium um excesso de fadiga. Você viu o trabalhão que dava para isso? Quando o médium hoje, alguns precisam de alguém ficar virando
a página, mas geralmente isso não é imperativo, né? E eu não sei se existe hoje médiuns que recebem as mensagens digitando no computador. Pode até ser, né? Qual o problema? Seria a evolução da escrita, que cansa muito o médium. A gente cansa muito menos digitando. E por que não, né? Que diferença faz isso se o que importa é a mensagem? Mas olha que interessante, além da cesta teve outras estruturas, a mesinha, o triângulo lá. Eu fico só imaginando. Quem sabe um dia eu faço uma experiência para construir estes objetos? Não, deixa quieto. Tá mais fácil hoje a gente entender como é que funciona. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa, realmente, de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário. Coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como faz nas condições ordinárias, de sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. Então nós temos aí psicografia direta ou manual, quando essa psicografia indireta, ou seja, o médium escrevia com a própria mão, mas assim com um instrumento, uma cesta, uma prancheta ou alguma coisa assim, dificulta demais. Para quê? Né? E geralmente se fala assim, que geralmente a comunicação é dada e o médium nem sabe o que está sendo escrito. Não são todas as comunicações que são assim, tá? A gente vai estudar isso. Mas, se você tem uma cesta lá, a cesta mais atrapalha do que ajuda. Precisa de outra pessoa. Enquanto, se é pela mão do médium, o espírito está incorporado, é muito mais fácil a comunicação direta, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige-se presta, como a escrita corrente. Aos maiores desenvolvimentos dela tornaremos a falar, quando tratarmos dos médiums. O assunto não se esgota aqui, mas ainda continuamos falando sobre isto. Vamos lá? Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta, etc. Hoje, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados, por instantes, de uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio, fora mesmo que um autor declarar, no título da sua obra, tê-la escrito com uma pena metálica, ou com uma pena de pato. Esses instrumentos, ademais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-ia então podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas são obtidas por meio de pancadas com uma cadeira ou uma bengala. Já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunica-se cedilha maiúsculo O vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis. O que há, para nós, é psicografia, tipologia. Se por meio de pancadas, tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, indispensável se ele torna uma linguagem científica. Muito legal, né? Eu acho que é esclarecedor demais, né? Da gente saber quais são os tipos de psicografia, né? E realmente o que importa por onde vêm estas mensagens, se é por uma pancada, uma mesa que flutua, uma cesta, um lápis, uma mão, o que importa? Nada tira a obrigação da gente analisar essas mensagens para poder entender
e saber de onde vem, que tipo de espírito que escreveu, como se fosse uma pessoa que nos escrevesse uma carta. A gente não conhece essa pessoa, a gente vai ter que adivinhar mais ou menos quem é esta pessoa pela sua carta, se é uma pessoa séria, se é brincalhona, se é cruel, né? E tantas coisas. Muito legal, né? Muito legal. E aí a gente encerra mais um capítulo sobre as comunicações. A gente entra num assunto muito interessante, que é sobre os médiums, a partir do próximo estudo. Tá ficando cada vez melhor, cada vez mais prático, mais claro pra gente, né? Eu te espero. Até o próximo episódio do estudo do Livro dos Médiuns. Tchau!